Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira, sou dos 5 Minutos com Gustavo Oliveira, aqui nosso amigo Fernando Karatê. Quem não conhece Fernando? Bacharel em Direito, pós-graduação, Pós-graduado. chefe aqui da guarda, inspetor. Quantos anos de trabalho? 32 anos de serviço. 32 anos de serviço, pronto para ir para casa e com um sonho de melhorar nossa questão política aqui no Cabo. Melhor do que isso, eu vou deixar ele falar um bocadinho. Fala lá, Fernando. Pois é, Gustavo. A gente tem muita coisa para contar, é uma longa história, a gente tem uma bagagem aí imensa já, serviço público, ter a certeza de que 32 anos não é fácil. E aí você já passou por tudo, né? Por muita coisa, serviço de rua também não é fácil. É preciso você interagir com o cidadão, é preciso você, às vezes, ser um cara que toma as decisões na hora, mesmo você tendo treinamento, e aí faz parte da vida do ser humano. Tá aí, Fernando Karatê, né, que também tem uma história de serviço social, onde eu dava aula, Gustavo, para os meninos, as camadas mais carentes de Karatê, e nessas aulas a gente resgatava alguns meninos que estavam na ociosidade, à margem da criminalidade, e eu tenho certeza que uma das minhas bagagens é o esporte. Eu acredito muito no esporte. Fernando, eu sempre bati nessa tecla e venho batendo nessa tecla, e quem me entrevista eu sempre vou por esse lado. A questão do esporte é fundamental para resgatar. O pessoal briga muito com as igrejas, porque realmente a igreja tem um papel dela. Sim, sim. Mas o esporte é importantíssimo, tal qual igual. Muito, muito. Agora, se a gente tem uma gestão que não olha para o esporte, não olha para o bem social, que é um bem social. Claro, previsto na Constituição. No ECA, né, naquela questão da criança, Isso. tá lá. Aí vamos lá ver. O esportista você não vê envolvido em crimes, é raríssimo, em coisas ilícitas, é raríssimo. Por quê? Cria-se um vínculo que quem pratica esporte, mente sã, Isso. corpo sã. Por E é por aí. Por aí. Aí vamos lá. Hoje, infelizmente, no nosso município, a gente que trabalha com esporte, independente de ser luta, independente de ser esporte em geral, há uma carência imensa. Eu não queria chegar logo a esse ponto, mas uma coisa puxa a outra. O que é que tu acha? O que é que está precisando para a gente mudar isso aqui, Fernando? Cara, precisa muita força de vontade, precisa de investimento. Mas, acima de tudo, basta querer, é preciso acreditar nisso tudo. Só quem foi desportista sabe como é isso. Só o cara que vive lá na ponta, nos bairros, dando aula, com a maior dificuldade. Muitos caras são até corajosos, eles até alugam espaço, porque ele acredita no potencial dele. Outros não, procuram meios de conseguir um espaço, uma garagem, e ali existe um resgate. Um resgate que tira, como eu já falei, da criminalidade. A disciplina do esporte, ela é muito importante para essa sociedade. Principalmente a arte marcial, que já está dizendo, marcial. Exatamente. Quando a gente fala em arte marcial, já está dizendo você é um artista, você vai tornar um jovem artista. E o que é que o jovem quer? O que é que o jovem permeia na sua vida? É ser aplaudido, o jovem quer aparecer. Observe, o jovem gosta de aparecer, ele quer ser um artista. E há uma maneira de fazer tal qual. No esporte, a partir do momento que ele participa de um campeonato, a partir do momento que ele sobe lá no pódio, a partir do momento que os professores dele chegam lá, aplaude. Independente se ele foi vitorioso ou não, ele participou, ele faz parte daquilo tudo e ele se sente importante. É isso que o jovem quer, se sentir importante e ser visto por uma sociedade que às vezes não enxerga. Aí eu pergunto, quem deveria fazer, não faz. Aí pega você, Josenildo está aqui atrás, está saindo nas câmeras. Professor de Karatê há muitos anos. Professor de Karatê há muitos anos também. A mim e outras pessoas que fazem esse trabalho que não tem um apoio social. Quando a gente fala em apoio social, não é só financeiro. Claro.
O que eu corri dentro quando eu fiz o Norte-Nordeste aqui para conseguir alimentação, café da manhã, o pódio foi uma maior confusão aqui na época aqui, e apoio nenhum. Já os empresários sim apoiaram. Eu estava essa semana conversando com a menina de um projeto lá que ela até se chateou um bocadinho comigo, de Ponto dos Cavalos, que eu disse, gente, tem a melhor forma do mundo de você não ficar preso em prefeitura, em nada. É sair para os empresários. Porque, além do mais, ele tem um desconto no imposto de renda. Claro. Aí ela virou para mim, não, mas fulano me apoia. Eu digo, fulano te apoia, mas depois vai cobrar. É um preço caríssimo. Essa é uma parte da troca da moeda, né? Quando, na verdade, quando você pleiteia algo para a sociedade, no mundo político, você colhe para si todas as mazelas, todas as deficiências, tudo que aquela sociedade almeja, você colhe para si, para você transformar isso em projetos que venha fazer com que reflita naquela sociedade de maneira boa. E aí, uma delas, que a gente está falando especificamente, a gente pode entrar em outros pontos, mas o esporte é uma delas. É preciso ter bandeira, é preciso que o cara diga, olha, eu defendo isso aqui. Imagine, o esporte é crescente. Imagine que hoje a gente tem diversos segmentos. Arte marcial, cavalgada hoje está... É interessante, eu tenho acompanhado o pessoal lá de Ponto dos Cavalos, que eu fiquei incrível a força da cavalgada por ali, por certos cantos do caminho do cabo, cara, é incrível. E é esporte, é um esporte que gera, agora aí é que está o X da questão. Você imagina você ter um esporte como qualquer um outro esporte, karatê, capoeira, cavalgada, e tênis, skate e por aí vai. Todo ele gera renda. Todo ele movimenta um comércio. Imagine, no Cabo de Santo Agostinho a gente não tem casas especializadas para diversos tipos de esporte. Mas imagine se nós tivéssemos investido nisso, teríamos hoje um comércio quente para cada tipo de esporte. Você chega lá e procurar se é karatê, se é o cara que cria cavalo, meu irmão, o cara vai comprar ração, vai comprar feno, vai comprar sela, vai comprar arreio, vai comprar calça, vai comprar sapato, porque ele precisa se apresentar bem na cavalgada, o cavalo dele precisa estar bonito e ele também. E muitas vezes esse cara ainda paga uma pessoa para cuidar. Imagine se não está gerando. Aí quando eu estou dizendo a você, lá na Europa tem uma loja, que agora aqui também no Brasil tem, mas eu não imagino, nunca vim para o Cabo, Decathlon. Se você entrar na loja, você, de vôlei, a peteca você tem. De tudo. Cavalgada, de karatê, jiu-jitsu, olha, tudo que você encontra tem agora no shopping Recife aqui. Mas não podia ter no Cabo. Temos a parte ali da praia. Esporte aquático. Mergulho, surf, bodyboard, meio mundo de esporte. E olha... Geralmente, o que acontece? Cada um se vira da maneira que pode. Cada um busca um desenvolvimento. E qual é a melhor parte disso tudo, Gustavo? É quando o cara se torna um campeão. Quando o cara se torna um cara reconhecido lá fora, vamos dizer assim. E aí todo mundo quer dizer, bota uma foto aqui comigo. Eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. E não é só isso, Gustavo. É preciso muito mais. É preciso pensar no social. Quando eu penso no social, eu vou investir no cara que está lá na ponta, que é o professorzinho, que luta, que arrasta, que tem 10, 15, 20 e 30 alunos, que está tirando da ociosidade, tirando das drogas. E dizendo, a disciplina da arte marcial vai fazer com que esse cara se saia bem na escola, que respeite os pais, que respeite a sociedade, porque nós temos disciplina para isso e está comprovadamente que surte efeito. Cientificamente até, claro. Cientificamente. Aí você tem ideia, tem uma área em Itapuama que eu sempre toco essa mesma tecla, aquele calçadão de Itapuama, aquilo ali, zumba, dança, capoeira, yoga, judô, karatê, badminton, que se o vento não estiver forte, e está ali ocioso. Verdade. Escolas, que nós temos, as grandes escolas que eu dava aula, aquela modelo, aquelas quadras abandonadas, porque pelada, legal, mas terminou aquilo, não tem mais nada. Não tem o incentivo que é para ter. E aí, a gente tinha aqui um berço, eu costumo dizer que é o berço, a destilaria.
Estilaria era o berço do futebol, onde lá estavam concentrados os professores de futebol e olheiros e tudo. Os olheiros e o pessoal do cabo ia lá treinar. E dali saiu vários jogadores. Hoje você não tem mais isso. Hoje o pai que sonha em ter um filho jogador de futebol, ele tem que ralar, ele tem que procurar aqui meios que eu não sei por onde vai começar. Porque a gente não tem um incentivo devido ao futebol. Imagine você que o pessoal da cavalgada, eu percebo que vai haver um grande problema. Porque eu tenho visto tramitar, Gustavo, dentro da própria Câmara, projetos de vereadores, de defensores de animais. Sou defensor de animais, eu crio animal, é um amor. Eu só não deixo o meu animal dormir comigo. Mas quando é uma soneca aqui na área, eu durmo com ele. Amo. Sou contra ao maus trato. Sou a favor totalmente do cara que cria e cuida bem. Agora, eu não posso estabelecer lei dentro do município sem oferecer uma condição. Por exemplo, eu posso proibir o cara passar de cavalo numa rua onde eu não ofereci uma condição. Qual é a rua que ele vai passar? É muito simples. Eu fazer um projeto e dizer, maus trato ao animal. Beleza, estou de acordo. Toda ação que é uma reação. Tenho amigos que são defensores e até quando há uma condição eu vou lá e contribuo de alguma forma, porque, bicho, uma coisa mais triste do mundo é ver cenas que a gente vê aí. Os animais na rua. Por exemplo, cachorro e gato é o mais comum. Uma proliferação que não há um controle. E aí entra o poder público, de novo, com a necessidade dele fazer esse controle, para não deixar falar só de maus trato, sem fazer o controle. Como é que fica essa situação? Não dá certo. O maus trato sempre vai existir se não houver o controle. É uma força integrada. Então, o esporte está integrado nisso. Aí eu entrei na questão do maus trato. Por quê? Porque o cara que pratica esporte, que depende de um animal, ele não vai maltratar. Como é que ele vai fazer o esporte dele se está visto como um cara que maltrata? Sou de acordo no seguinte, quer proibir as carroças? Proíbe. É um tema polêmico isso. Você que é protetor, você que defende essa causa, imagine comigo, é preciso fazer com que o cidadão ganhe o pão. Se nós queremos tirar as carroças da rua, é preciso que a gente crie um mecanismo de substituir a carroça do cara por algo que ele venha a ganhar aquele pão. Gustavo, se isso acontecer de ter uma carroça na rua puxada por tração animal, que seja classificado, que tenha um número de identificação, que o poder público faça a sua parte e que diga, a partir do momento que eu ver você maltratando um animal, eu vou identificar de imediatamente que você tem um cadastro, você tem um número, e aí sim eu vou em cima de você e digo, cadê? Recolhe e toma. Mas primeiro, Gustavo, a gente oferece condição e depois a gente faz a devida cobrança. Eles criam uma solução bonita, mas não apresenta a solução do problema. Claro. A gente vê aí. Eu vejo a reclamação do pessoal, do pessoal que defende os animais. Cadê o hospital? Cadê o hospital A gente tem que sair daqui para lá, para Dois Irmãos. É um absurdo. Para conseguir aquele carro que faz aquela castração. É uma luta, meu irmão, para trazer. É uma luta que nós não temos. Mas o que é o importante de tudo isso, dessa discussão, é dizer, alguém prometeu. Alguém disse que ia ter. E todo mundo encheu o coração, principalmente quem tem isso no peito, de defender esses indefensáveis, esse animal que não consegue ler, que não consegue, Gustavo, chegar na frente do juiz e dizer, o cara fez isso comigo. Aí tem os anjos que vai lá e diz assim, não, você não precisa dizer nada não, porque eu defendo você. Mas cadê a proteção, cadê a ajuda para esse pessoal fazer isso? E tudo isso traz benefício para o município, a partir do momento que você estabelece condição para cada setor trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam, que refletem em quem? No prefeito, no vereador, no governador. Deputado. E a gente fica à mercê da vontade. Mais uma vez, a vontade tem que... E vai fazer 21 anos que eu estou cá, o que eu vejo é esse tipo de coisa acontecer. O desrespeito com a pessoa, o desrespeito... Você está querendo, você há 4 anos atrás fez uma campanha para se tornar vereador. Beleza. Aí você ganhou. Tudo que tu prometesse, jogasse atrás das costas, amarrasse assim, esqueceu. Mas todo mês, todos os teus benefícios, todos os teus ordenados, está entrando ali bonitinho. Aí vai vir agora essas novas eleições. Essas pessoas passaram 3 anos escondidas e saem.
Será que as pessoas não têm uma consciência que eles vão prometer a mesma coisa? A nossa Câmara, infelizmente, de vereadores está podre. Eu não vejo ninguém que consiga continuar ali mais. Então, o que é que eu peço a vocês? Que conscientizem, mudem, porque a mudança é muito boa. E quando a pessoa... Fernando, é o seguinte, para entrar é difícil e para sair é impossível. A pessoa sai porque é burra. Porque se você entrar hoje, se você está falando tudo isso, a sua intenção, por que não cumprir? A desculpa é, mas eu não posso fazer só. Não pode fazer só. Para isso existe o Ministério Público. Isso, verdade. Para isso... Olha, infelizmente, tive 4 anos aqui. Está aqui, olha. Meus projetos de leis. Agora, infelizmente, realmente, é uma equipe que vai aprovar aquilo. Se eles não aprovaram, mas meus projetos estão aqui. Mas os caras não amostram um projeto sequer. E quando amostra é dando título de morador, de residente cabense a pastor fulano, a pastor... Pelo amor de Deus. Diz a tua opinião aí, Fernando. Gustavo, quando você estava falando tudo isso, eu comecei a imaginar o seguinte. Eu saí até do âmbito municipal. Nós temos um problema sério, que vem se arrastando há muito tempo. Os nossos representantes, né, que tutelam as nossas lutas, eles acostumaram-se a fazer críticas a outros seres políticos e esqueceram de fazer o papel. Macaco olha teu rabo, que é aquela história. O dever de casa não está sendo feito. Infelizmente, a gente tem isso no âmbito federal, estadual e vem para o municipal. O pessoal se preocupa muito nas questões partidárias. Qual partido que está crescendo com fulano na frente dele? É preciso fazer críticas. E começo a fazer crítica e esqueço. A sociedade está à mercê de você, meu amigo. Você foi quem colocou o seu nome para fazer minha defesa de trabalhador. Entretanto, o que é que eu vejo na reportagem? É o cara metendo o pau, se preocupando com CPI o dia todo. E se esquecendo dos seus deveres de casa. Fazer o dever de casa. Fazer um projeto que venha beneficiar uma sociedade na maneira geral, apresentar algo benéfico, dizer, olha, eu rebato... Fulano colocou uma lei que eu não concordo, mas que coloca essa daqui que vai fazer com que o trabalhador sinta-se melhor. Fazer um meio termo, entretanto, isso não acontece. Aí o âmbito municipal, que é quase que a mesma coisa. Ora, por que eu vou falar do município do Cabo? Porque nós estamos aqui inseridos nele. A gente mora aqui. E aí a gente tem 21 vereadores. 21 vereadores que precisam trabalhar numa cidade crescente, que está sempre crescendo. E com cuidado, no que eu vou falar agora, porque não é só um crescimento, existe um inchaço. Tudo bem, Mafalda? No crescimento vamos chamar de favela, que hoje é comunidade. Tem que estar atento a todos esses detalhes. Além das favelas que são natural, as comunidades que nascem naturalmente, nós temos inserido um plano governamental, que é onde faz as residências das pessoas, que tiram das comunidades e jogam aqui dentro. Nós temos 2 problemas, porque geralmente a comunidade vai permanecer e se cria outra cidadezinha dentro dessa cidade. Então veja como o político que representa o povo, ele precisa estar atento a esse crescimento que nós temos. Sem contar que os pilares, educação, saúde, aí vem, segurança... Se não tiver aquela comunidade ali que foi permitida, porque, por exemplo, tem um exemplo clássico lá junto de casa. Me dou muito bem com todo mundo da comunidade lá. Mas aquela comunidade, na época, o Cipriano não permitiu e foi lá e aquela coisa toda e tal. Ninguém consegue. Manteve. As pessoas estavam lá, venderam os terrenos para as pessoas que não necessitavam, porque aí onde entra o Ministério Público, as fiscalizações para saber, olha, você realmente precisa estar ali? Isso. E agora era um terreno da prefeitura que um dia, provavelmente, a prefeitura vai cobrar e vai tomar. Isso aí é natural acontecer isso. Enquanto não, vai ficando ali. Se aquelas pessoas permitiram estar ali, então dê condição a elas. De saneamento. De um mínimo de dignidade à pessoa que está ali.
Porque senão, quem é que vai dar? O problema da segurança pública hoje é isso. É a bandidagem. Porque a bandidagem, dinheiro é infinito. E depois há uma troca de valores. Temos um exemplo clássico. Rio de Janeiro. Nenhum governo ainda declarou guerra urbana. Mas Rio de Janeiro é uma guerra urbana. Isso. Se você fechar o Rio de Janeiro, pronto, é um país dentro do país. E ali está em guerra. Vá lá, mercenário. Você pega areia, bota na mão assim, o que é que acontece? Sai pelos cantos. E está saindo pelos cantos. Você vai hoje em Boa Viagem, quando você vê as entrevistas, você vê traficante, não sei de onde, pegam em resort. Não sei o que, pegam em Porto e Galinha, pegam em Boa Viagem, pegam em Olinda. Porque quem manda de verdade não vai estar ali não, levando bala nem trocando bala não. E aí essas comunidades, se você não tem a água limpa, se você não tem uma boa educação, se você não tem uma rua, chega um cara lá com dinheiro e diz, olha, tá aí, vamos cuidar disso? Verdade. Porque ausência do poder público. Aí vem aqueles jovens que estão ali, como a gente falou do esporte, se ele não tem, ele está fazendo 12, 13, 14 anos, mas precisa de uma lata de leite, precisa de uma carne para a mãe, e a mãe precisa de um remédio, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que aquele momento oferece para ele. Oferece para ele. E daí, depois que entra nesse caminho, meu amigo, já foi. Sem volta. É um caminho sem volta. Essa ausência de poder público, ela é muito séria. E aí, mais uma vez, é força-tarefa, cara. Não é do dia para a noite, não. Envolve todos os entes políticos. Exato. Todos. É preciso ter bandeira. Hoje, como eu falei, por exemplo, voltando no assunto da Câmara, nós temos cara bom, pô. Temos cara que tem vontade de fazer alguma coisa. Dá para perceber que tem até a envergadura de um bom político. Temos muitos. Não sei se é o próprio sistema que faz com que esses caras parem, breque e digam, ó, eu só posso ir até aqui e fica. Pode ser que tenha. A gente só sabe de alguma coisa, por exemplo, só sei gosto de uma comida quando eu como ela. Por isso que tem toda essa problemática de a gente fazer uma leitura daquilo que a gente não conhece para não pecar. Mas, se nós fizermos uma força-tarefa, levantarmos cada um uma bandeira, 21 bandeira, que são 21 homens, se o próprio prefeito dessa cidade, ou de qualquer cidade que eu me refiro, ele tiver a boa vontade de fazer, gente, dá para fazer, Gustavo, principalmente, porque a gente vai ter que ser espelho para outros municípios. E lembrando, somos o 5º município mais rico do estado. É nesse cenário que eu quero entrar. A gente está dentro de Pernambuco e a gente está no pódio, Gustavo. A gente não é lá embaixo, a gente não está fora do pódio. Onde tem município por aí que está fora do pódio. Então a gente tem que dar esse exemplo de desenvolvimento. E isso é muito ruim para um gestor que passa 4 anos dentro de um município. E aí, meu irmão, essa crítica é pesada e não fica num canto só. Vai bater em muita gente. Porque o cara passar 4 anos como gestor em municípios que tem primeiro, segundo, terceiro lugar e não mostrar desenvolvimento, não mostrar capacidade administrativa, não mostrar que seu povo está bem, ele se torna, em 4 anos... Eu acho inimigo até da pátria. Um inimigo. É um inimigo. Um inimigo ferrenho. Que... Eu vou dar um exemplo, Fernando. Educação. Faz 3 anos sem farda escolar. 2 anos comprovados sem material escolar. Como é que uma criança vai desenvolver? Aí o nosso prefeito, o que é que faz? Botou a mão, ninguém toca nesse homem. Eu fui lá, discutir, fui na secretaria, fui em todos os âmbitos legais. Só se eu encontrar esse cidadão na rua e dar um chibará e botar ele no chão e pisar no pescoço. Porque o cara tem que ser muito frio, pô. Destruir o futuro de um município. Porque se eu destruo crianças de 7, 8, 10, 12, como é que vai ser amanhã? Quem é que vai assumir o meu lugar? Quem vai assumir o teu lugar? Verdade. E até porque o desenvolvimento está batendo na porta e precisa de pessoas capacitadas. Nosso jovem precisa estar capacitado, meu irmão. E para isso acontecer, precisa de gestão. Você acabou de ver agora o que é que eu estou fazendo com minha filha. Tem 8 anos. Você viu? Estou treinando ela. Observei. Legalmente, hoje, é um trabalho infantil. Eu posso até ir preso.
Mas como é que pode ser um trabalho infantil que eu estou ensinando um ofício? Que amanhã ela pode ser uma repórter, pode ser a mesma profissão que eu tenho. Aí eu fico tipo assim, cria a lei, mas não cria os parâmetros. Exatamente. E aí... Porque antigamente tu ia na oficina, tua mãe pagava ao mecânico para tu aprender. Tu lembra disso? Exatamente. Claro. E você vê, você está criando um bom profissional, porque quando o cara tem essa vivência, a tendência... É natural. É natural. Ele incorpora aquilo ali. E ele começa a fazer... E não vai ser só o salário, ele vai fazer porque ele sabe o que está fazendo e ele gosta do que faz. Ama. Exatamente. Eu faço todos os meus ofícios até hoje, Fernando, eu faço porque eu amo. Isso é importante, muito importante. Eu sempre digo, salário é a cereja do bolo. Hoje você vê um atitude profissional que começa um serviço e não termina. Isso. Porque acabou o dinheiro, acabou o amor dele. Eu acho que não tem coisa pior quando a gente está falando nesse assunto é de você ter pessoas que estudam muito, por exemplo, e faz concurso só para ter um emprego. E ele não gosta do que faz. Não é a área dele. Por exemplo, se o cara gosta de ser administrativo, e como é que ele entra na polícia? Como é que ele vai atuar na polícia? Irmão, então a gente está caminhando para um cenário onde as pessoas precisam do emprego. E eles estão qualificados intelectualmente para isso. Mas... trazer isso que você está trazendo à baila, de dizer, criar um profissional que foi forjado naquilo que ele faz e gosta daquilo que ele faz, não tem valor esse profissional, porque o valor dele é muito rico. Tudo que ele vai fazer, a tendência é dar certo, é fazer o melhor. Então tem tudo isso dentro da nossa sociedade para a gente ir administrando, só que a gente sempre vai esbarrar, Gustavo, nesse sistema... E principalmente num sistema que eu acho muito sacana, QI. Tu sabe o que é QI? O QI-INDIC, né? É o chamado QI-INDIC. E eu já bati tanto nisso, cara. É eu pegar o cara que não é da determinada área e botar ele para assumir. É o cara que não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, chulo, mas que serve, vamos dizer assim, o cara não sabe o que significa... a composição de um adubo, mas ele vai lá e ele é o técnico daquela área, ele é quem manda naquele setor. Certo? Então, 2. Fica difícil você ter profissionais e desenvolvimento se você só indicar, meu amigo, sem fazer o conhecimento o devido técnico. Reconhecimento daquele conhecimento que o cara detém. Porque o que eu vejo é o cara terminou a faculdade, como acontece, o cara já inicia um salário de 22 mil conto. Temos o prefeito do Recife, foi um desses. Terminou a faculdade, foi para... que o projeto dele, pode ter certeza, vai ser o novo presidente da República. Não tenho nada contra ele, uma boa pessoa, está fazendo uma boa administração, mas é um projeto. Aí imagina uma pessoa que estudou, fez a faculdade igual a ele, se calhar não está nem trabalhando. Isso tem que mudar. É uma utopia? É uma utopia. Mas você que é a ponta da lança, eu sou a ponta da lança, somos educadores de esporte, que a gente sempre motiva a pessoa. Tropeçou, levanta e vai para frente. Isso. Aí quando vê uma coisa dessa que bate e diz, pô, não dá para passar. Não é natural passar. Verdade. Aí o cara quer que vai fazer, vou ficar aqui mesmo. Quando você falou no ponto dessa construção de projeto, eu acho interessante porque é o seguinte, a gente tem uma camada muito grande, Gustavo, nas periferias, onde os camaradas, vou chamar de camaradas, os jovens, eles não têm esse projeto mais de vida. Ele vive aquele momento. Nasce, reproduz e morre. É preciso sonhar. É preciso, como você falou, sonhar em chegar, por exemplo, a ser um presidente da República. Eu aprendi uma frase que diz assim, sonhe grande, sonhe alto. Porque se você não chegar, mas se você chegar na metade do que você sonhou, você alcançou algo muito benéfico para você. Então, se o jovem deixa de sonhar, deixa de acreditar no potencial que ele tem, observe. Hoje, a gente tem uma gama de talento, meu irmão. E é talento que, para o meu tempo, eu poderia dizer que, às vezes, não concordo. Mas eu vejo que é o desenvolvimento, por exemplo. As dancinhas, as músicas que, às vezes, atropela até os bons costumes. Só que tem público para isso. Tem público para todo mundo. O que é que pode fazer? É trabalhar em cima e refinar para ficar uma coisa aceitável para uma grande maioria, que todos possam usufruir daquele talento.
Eu vou dar um exemplo, eu estava com um menino que está em Mafalda que não deixa mentir, e ele, eu estava fazendo um vídeo para ele, aquela coisa toda, e mandou uma música. O que é que tu acha, Gustavo? Eu disse, cara, se for para dentro de um presídio, nota 10, velho. Agora, se tu quiser fazer um trabalho que todo mundo assista, é bem melhor. Imagina que 10 pessoas vai dizer, isso não presta, porra. E vai fechar as 10 portas na tua cara. E uma porta vai abrir. Mas essa porta que vai abrir, tu não vai ganhar quase nada dessas 10. Por que não direcionar? Verdade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que avalia tua camisa, avalia teu rosto, avalia teu cabelo, avalia tua sandália, que eu já passei por isso. Quando eu fui andar lá na Câmara de Vereadores, quando eu fui na Secretaria de Educação, quando eu fui lá reclamar com o prefeito, se eu não tivesse um paletó, eu tinha sido jogado fora. Porque é assim que funciona no mundo civilizado. Sociedade seletista, né? É normal. Seleciona as pessoas que, para ela, é a ideal. Mas é assim que funciona. Não deveria ser, mas é assim que funciona em todo o mundo. Você vai tirar seu passaporte, você vai de bermuda? Não vai. Você vai melhor bem vestido possível. Você vai numa audiência. Uma mulher pode, que eu acho incrível, pode ir de blusinha mostrando o seio, tá tudo bem. O cara tem que ir ali, ó. Você vai na igreja, aonde é que Jesus Cristo disse que eu tenho que estar de paletó? Aonde é que Jesus Cristo disse? Mas você vê o final de semana, cada um mais bonito que o outro. E concordo com isso. E concordo com isso. Não é certo, mas eu concordo. Porque você vale o que você está ali mostrando. Às vezes você não tem nenhum real na carteira, mas sua presença está ali, ó, impecável. Essa questão religiosa é importante, porque, mais uma vez, eu acho que eu tenho um pensamento de um cara progressista, visa o progresso. Toda vez que você faz um esforço, por exemplo, as igrejas mesmo, quando ela faz um grupo de cântico, ela farda aquele pessoal. O comércio vende. Eu acho, por isso eu concordo, eu concordo. Então, a igreja, eu digo sempre que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Lembra que logo no início da conversa eu disse que é tão importante como tudo, tão importante como tudo. Exato. Porque hoje a igreja não é mais aquela igreja simples que a gente vê. A igreja hoje são pessoas que ela opina, são influenciadores. Isso. Verdade. Claro. Então, muita gente só segue ali, ó. O que o pastor vai dizer, ele vai seguir. Ponto. Algumas coisas a gente tem que ver o lado bom, né? Não, mas aí, infelizmente, aonde as pessoas têm que fiscalizar e filtrar. Eu sempre digo aquilo, filtrar. Mas tem pessoas que não têm esse conhecimento da filtragem. Exato, claro. E você imagina uma igreja que se localiza num determinado bairro e que puxa, por exemplo, nós temos pessoas que têm dom do cântico. E ele se encontra onde? Na igreja, pois. Muitas vezes ele tem aquele dom de fazer o hino, de cantar o hino, e são vozes maravilhosas. Aí a gente já traz para cá, mais uma vez, quando eu digo esporte, o cara tem que ter o quê? Dom. Muitas vezes, para se sair bem em uma coisa, tem que ter dom. E aí é onde você encontra os dons. O dom na igreja, onde resgata também aquele jovem que estava perdido e vem para a igreja. E de amanhã, ou no outro dia seguinte, você encontra o cara dentro do paletó, organizado, dentro de uma sociedade, pronto para interagir com todo mundo. É por isso que eu digo. Eu sempre olhei a igreja como tábua de salvação. É aquela que você está no oceano, você não tem mais nada para segurar e está cansado. Você estica o braço assim e diz, pô, é isso aqui. Mas se também não tiver uma formação dessas pessoas, uma orientação, é o que está acontecendo hoje. São nossas bases da sociedade, como eu digo assim, os pilares, né? Nesse âmbito aqui, a gente tem um dos pilares, seria o esporte, a igreja, todos trabalhando junto, fazendo sua parte. Até porque ninguém é mais do que ninguém. O próprio evangélico pode fazer esporte. Lógico. É bom para a saúde, né? Ele está ali cheio de energia. Olha, eu tive uma aluna que ela virou para mim, professor, olha, eu não posso usar a calça. Eu digo, como assim? Não, porque é saia. Eu digo, olha, infelizmente, karatê é calça. Aí teve outro que a gente faz o comprimento e disse, mas eu não posso fazer isso. Porque ele pensa, sei lá o que pensa.
Eu digo, gente, é o seguinte, ó, a igreja, você meteu o pé aqui, já não tem nada a ver com a igreja, você é um ser humano. Aí é onde eu venho. A doutrina. Se uma pessoa, que eu sou a favor, que essas pessoas dom para isso, não só pode ter dom, tem que ter formação. Isso. Qual seria a formação? Teologia. Chegar hoje de manhã, quando eu estava fazendo meu dojo lá, chegaram para mim e disseram o seguinte, olha, tu vai fazer uma igreja aí atrás? Eu disse, vou. Pode tentar uma foto, a igreja do Kiai. Como assim? Você entra aqui e faz Kiai. Você faz parte da igreja. Aí o cara olhou para mim e começou a ir. Mas é verdade. Não, e acreditou. Mas é verdade. Eu disse, tu acha, porra? Aí você vê, o cara pega um quadradinho e bota uma igreja. Ele ali, se ele não tem um conhecimento de ler uma Bíblia, que eu leio uma Bíblia, você lê a mesma Bíblia. E a gente vai interpretar de 10 vezes diferente. Isso. É. Aonde vem a teologia que vai dizer, ensinar o que é que tu vai realmente fazer com qualquer outra ciência. Verdade. Então, o que é que a gente precisa? É como eu digo, sempre que todo mundo ande junto, todo mundo aprenda primeiro a ouvir. Um sábio, ele ouve. Isso, verdade. Claro. Essas questões que é uma questão complicada, a nossa sociedade, ela é complicada, é preciso estar sempre antenado a tudo, né? E como você falou um ponto importante aí que eu pensei o seguinte, é a questão do acreditar. Quando você acredita em qualquer coisa, significa... Lembra daquela teoria que nós temos, quando um aluno chega, ele é faixa branca. Por que ele é faixa branca? Porque ele é uma página em branco, ele vai ser construído a partir dali. Se o professor for mal... Ele, é o que... Cara, o cara tá demais, velho. Quando eu sento e vejo a associação... Meu Deus, eu tô vendo cada coisa, cara. Essa página em branco vai ser uma tristeza mesmo. E vai passar, pior que ele vai passar aquilo, quando chegar a preta, ele vai passar aquilo que aprendeu. Pois é. E aí você vai por diversos segmentos. Se você não tem um cara bom, um cara que tenha conhecimento, que tenha coerência, aí você vai formar um cara mau em qualquer um segmento desse da nossa sociedade. Você vai formar um péssimo profissional, um péssimo atleta, um péssimo religioso. Vou chegar agora nesse ponto. Você tocou. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que você conhece, não vou citar o nome dele, e ele virou para mim, você votou em fulano, mas não votou em mim. E eu disse, sabe por que eu não votei em ti? Porque tua companhia te bota para baixo, tua companhia não presta. E se tu ganhasse pelo meu voto, essa tua companhia ia se tornar superpoderes que ia desgraçar tu mesmo. Aí é que tá. Entendeu onde eu quero chegar? O que você tocou agora? Exato. Aquela coisa do que o meu pai, o pai da gente dizia, os mais velhos já diziam, direis com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? E é importante a gente ter essa noção de quem está com a gente, de quem está ladeando a gente, para que a gente não venha perecer, meu irmão. Isso é muito sério. É um dos segmentos que o homem deve levar para a vida, para não perecer por uma má companhia, um mau conselho. É evolução humana. O que é evolução humana? É eu botar um pé aqui, daqui a 10 anos minha filha vai botar um pé aqui, daqui a, 1000 anos, o tataraneto botar o mesmo pé aqui e seguir as passadas. Verdade. Agora, se eu tiver assim... Mas, Gustavo, eu acredito que a gente tem um aguçamento muito grande na questão de reclamar das coisas. Que é natural do ser humano. É natural. Não está satisfeito com nada. Entretanto, a gente precisa trazer alguns valores para essa sociedade e dizer que a gente avançou em algumas coisas. Por exemplo, quem foi Gustavo, de onde ele saiu, para chegar na evolução que ele chegou. Quem foi Fernando Karatê, que saiu do corte da cana, que... Eu vou ser sincero, quando eu era pequeno, eu não queria nem sonhar em aprender a andar de bicicleta. Eu sempre digo isso para as pessoas. Um colega meu passava com uma bicicleta, Fernando, dá uma voltinha. Não quero aprender. Por que tu não quer aprender? Porque eu nunca vou ter uma bicicleta. Então, limitado. Veja como a coisa era... Limitada. Então, se eu aprender, no meu pensar, se eu aprender a andar de bicicleta, mas não vai ter como comprar. Eu nunca vou ter como comprar uma.
E se eu nunca vou ter que comprar um, eu vou ficar com aquela vontade pedindo emprestado, eu nunca gostava desse negócio. Eu tinha medo de quebrar e não poder pagar depois. Então eu disse, não quero. Só que eu dei um pulo nisso tudo, passei esses limites. Para mim hoje, para o que eu sou um rico milionário. Eu sou melhor do que Silvio Santos. Eu vivo feliz, tenho um emprego, tenho o pão de cada dia. E é o que eu desejo para todo mundo. Então, a gente precisa valorizar. Às vezes a gente esquece, Gustavo. Quando eu digo sempre para mim mesmo, digo, puxa, eu às vezes falando com Deus, eu começo a reclamar depois, epa, ponto, vírgula, e digo, agora é hora de agradecer, desculpa, Senhor, porque obrigado por tudo que tem acontecido na minha vida e na vida de quem eu conheço, porque eu não desejo só para mim. Quando eu vejo um cara... Eu tinha outra passagem da minha mente que eu dizia assim, Gustavo, o cara chegava e dizia assim, eu comprei um carro, puxa vida, eu ficava muito feliz. Por quê? Vê o meu interesse. No dia que esse cara passar, eu estiver longe de casa, ele me traz, eu ganho uma carona. Então, é vontade de fazer com que o ser humano tenha a condição. É vontade de fazer com que o ser humano tenha uma casa. Infelizmente, a sociedade de hoje, ela faz o seguinte, ela é eu e mais eu. Estamos criando. Isso aí está sendo um treinamento. E não é eu, família, eu mesmo. Vai assistir uma aula de coach. E ele vai te dizer assim, horrível, odeio aquilo, cara. Você em primeiro lugar. Sempre aquilo, você. Odeio aquilo. Primeiro você, segundo você, depois odeio você de novo. Odeio aquilo. Passe. A sombra é para você. O sol nasceu para todos, mas mais esperto. Negativo, cara. O mais esperto já está dizendo tudo. Passar a perna, mentir, enrolar, enganar. Os meus antepassados já diziam que esperto era... É malandro, pô. O malandro, o bandido, o ladrão. Para não dizer isso, dizer o esperto. E hoje se usa essa palavra e bota na tua cabeça quando eu penso em esporte, porque é uma área que eu vivi muito. Eu penso nas novas formações que nós estamos tendo, onde pega uma pessoa, um menino, um pirrainha, um pequenininho lá, começa a formar ele e bota na cabeça dele que ele tem que ser sempre campeão. Sempre campeão. Você sabe, na nossa área, quando o cara às vezes perde, eu sempre digo, você está levando um pacote de ganhar e um pacote de perder. E quando a criança perde, joga a luva no chão e... Quando eu vejo isso e um professor não levanta e não dá um puxão de orelha nessa criança, e sim, vai brigar até com as pessoas lá, pô. Aí eu digo, meu irmão, tá se acabando o mundo. Qual o reflexo disso lá na frente, no futuro? Ninguém que ser humano nós estamos criando ou treinando. Então, são essas coisas que a gente tem que rever, essa questão de só ganhar, não tirar uma leitura, né, para que venha mais conhecimento quando você perde, que é uma aula. Então, muita coisa desse está ficando para trás. Onde a gente ganha o conhecimento é na derrota. Aí esse ser humano só sabe reclamar, ele nunca vai ver uma coisa boa, positiva. Hoje eu vejo uma coisa boa no nosso município. Nós temos um município que avançou quando ele diz assim, ele atende à lei do número de habitantes e bota 21 vereadores. Por que 21 vereadores? Porque precisa 21 cabeça pensante para tomar conta dos milhões que a gente tem aqui. Não só em dinheiro, mas nos milhões de vida, nos milhões de moradia que precisa ter ainda, nos déficits que tem nesse município. E aí eu venho dizendo, Fernando, esses 21, se está errado, você tem direito de trocar. Agora a sociedade precisa fazer o papel dela, Gustavo. Fiscalizar. Ela não só precisa só fiscalizar, mas precisa saber qual o entendimento desse cara. Gente, pensa comigo. Hoje eu sou formado, sou bacharel em Direito, pós-graduado. Mas eu posso advogar sem OAB? Não. Você é o melhor mecânico que aprendeu no seu bairro. Todo mundo te conhece. Procura Gustavo na Cidade do Cabo. Tu pode entrar em uma grande empresa multinacional sem um certificado quente? Não. Provando que tu é apto para tal? Não. E por que eu posso ser um político, assumir uma cadeira que está nas minhas mãos, a decisão de um município inteiro? Fernando, eu sempre tive essa questão que eu sempre digo logo. A área da política, em qualquer área, a pessoa deveria ter uma formação técnico ou até mesmo superior. Porque pegar o João Pintinho, que está ali vendendo confeito, que todo mundo gosta dele... Nada contra isso. Nada contra isso. Defendendo os valores que é a sua decisão que vai influenciar na casa de cada um. E aí, se ele na casinha dele não tem nada, não tem base, não tem um conhecimento, aí entra no mundo
que se ele ganhava um salário, vai ganhar 18. Vantagem de tudo que é lado. Vai começar a saber, eu sou fulano, abra aí que sou fulano. E aí é aquela questão do aluno em branco, que você fez um mal. Exato. E ele vai transformar no quê? A gente tem visto isso muito, por exemplo, a gente tem até exemplos, né? Pessoas que conseguiram um mandato e de repente só foi um porque abusou da coisa. É a mesma coisa do cara ganhar na Mega Sena, nunca teve dinheiro, ganhou um salário mínimo a vida toda. Quando ele ganha na Mega Sena, ele fica louco, pô. Ele acaba São dinheiro. coisas do ser humano, é a fraqueza do ser humano. Muitas vezes é a vaidade só que o cara quer ser uma coisa. E a sociedade precisa saber. Esse cara tem equilíbrio suficiente. Muitas vezes o cara é tem um safo, né? O pessoal diz que tem o safo e o safado. O safado é aquele cara que sai dando golpe em todo mundo, rasteira para derrubar e passar na frente. E passa. E o pior é que hoje em dia dá muito valor a esse tipo de gente. O safo é aquele cara que rala, que ele busca, que ele tenta, que ele insiste, persiste e chega lá. Esse é o safo. Ele não passou rasteira em ninguém, ele não deu em ninguém. Então, na sociedade, tem muito João Grilo. O João Grilo esperto, desenrolado, que chega assim e sabe desenrolar uma guerra, que entende uma coisa de longe. Esse ainda passa. Mas tem tantos que chegam lá para tomar uma decisão, para interpretar uma lei, se não tiver um corpo jurídico bom. E aí, meu irmão, eu estou fazendo uma armadilha, eu voto num dia de domingo, num candidato que ele não vai ter a condição de me defender quando vir uma bronca pesada, que essas broncas que vêm através, como você começou no começo da conversa, vem através da política, que é quem decide em nossas vidas. E esse cara não vai ter a capacidade de interpretar. Fernando, quando eu vejo as pessoas falarem odeio política, então ele não vive num planeta. Ele não vive nem no nosso universo. Jesus Cristo fez política. Porque a gente começa o dia, se a gente não der um beijo na mulher e sair, a mulher mata a gente. É política. Temos muito para tratar na questão política e ter subsídio que diga o cidadão que vai sair num domingo de sol, domingo de chuva, para ir votar, ele tem que ir com a responsabilidade de fazer um cara que realmente venha olhar para toda essa sociedade de maneira erga omnes, que é de maneira que venha para todos. E o que ele pensa da melhor forma possível. Se ele não conseguir mudar uma lei, mas que ele consiga pelo menos amenizar para aquele cidadão que é trabalhador, para aquele cara que é camelô, para aquele cara que é desportista, e por aí vai. É preciso pensar em moradia. Imagina uma cidade que cresce todo dia e que o déficit habitacional ele só faz aumentar. Fernando, eu tive 2 semanas trabalhando ali na Latam e praticamente eu fiz um teste social. Como assim? Eu saía para trabalhar de 3h30, pegava o ônibus das 4, ia para ali para o aeroporto. O pessoal que ia dentro do ônibus, dormindo. Eu saltava, ia trabalhar lá e tal. Quando eu voltava, por coincidência, essas mesmas pessoas estavam dentro, eu voltava às 8h30 e tal, estavam vindo também e vinham dormindo. O que é que eu tirei dessa experiência? Para mim foi muito bom, ganhei meu dinheiro, essa é outra história. Mas eu tirei dessa experiência que eu vi uma questão social, porque o pessoal vinha dormindo e ia dormindo. Então imagina, chega em casa, toma um banho, já vai comer lá para as 11 horas, meia-noite, deita, 4 da manhã, já está na rua de novo. Então ele trabalha automático. Aí quando chega o sábado, enche a cara, bebe, que tem também descontrair um pouco, descontrair, né? Ou vai sair, extravasar. Aí já no domingo não lembra do sábado, porque não lembra. Bebeu, não lembra, vai ter flash daquele dia. O domingo é de ressaca para trabalhar na segunda. Esse povo, como a gente está dizendo, ele tem que cobrar, ele não tem tempo para isso, não tem estômago para isso, não tem paciência para isso, não tem saco, porque ele está trabalhando de uma forma que ele só se preocupa em pagar as contas e trazer dinheiro para dentro de casa. Aonde quem a gente elege tem que ter minimamente respeito por essas pessoas. Isso que você está dizendo é muito importante, porque eu já vivi isso. Então, eu saía de casa 3 horas da manhã e só chegava à noitinha. À noitinha eu tinha que descansar, porque eu não aguentava e sabia que 3 horas da manhã eu teria que estar de pé. E o dia é longo
né? E árduo. A noite é curta. Então, meu amigo, não dá para o camarada pensar muito em evolução, nem a dele, porque aí ele está buscando só o pão de cada dia. Exato. É literalmente o pão de cada dia. No dia que ele não ganha, é como se ele deixasse de comer. É verdade, Fernando. Então ele não tem como pensar no futuro nem dele, Nem quanto mais ninguém. dos outros, numa sociedade. A única coisa que ele disponibiliza, hoje no nosso sistema democrático, é votar. Então, quem tem um tempo, quem tem essa visão, tem a função de conscientizar e pegar aquele cara num momento descontraído e dizer, meu amigo, ou você se dedica 1 minutinho do seu, mesmo estando cansado, 1 minuto, só reflita no que eu vou lhe dizer. Traga algo para essa sociedade que seja bom para você e para os demais. E como é que você pode contribuir isso? Pensando politicamente. Infelizmente. Te despede. Quero me despedir aqui desse papo, posso dizer, delicioso. Um papo gostoso, um papo agradável. Sentindo essa brisa gostosa, Fernando Karatê, né, que está sempre aqui no bairro São Francisco, na companhia de Gustavo Oliveira, fazendo esse bate-papo bacana e dizendo sim, pensando no futuro, nas melhoras para o nosso município e acreditando que é com esperança, com força e vontade, a resistência e a persistência que a gente vai galgar dias melhores. E é isso, senhores. Isso aqui não é uma conversa política, isso aqui não é nada de campanha, isso aqui é quem é Fernando, o que é que Fernando pensa, o que é que Fernando pode fazer pela gente. Porque, olha, 2024 já estamos. Eu sempre venho dizendo, olha, 2024 vai vir, já estamos. E este ano é um ano que a gente pode mudar muita coisa no nosso município e na nossa vida. E com esse tipo de pensamento é que a gente tem que se agarrar. Nem mais nem menos. Fernando, só tenho a agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. E, para finalizar, eu sempre digo uma música dos nossos compositores que diz assim, se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Só depende de você. Obrigado a todos. Deus.